Uma pessoa não precisa ouvir muitos dos meus sermões para descobrir que muitas vezes eu posso ser crítico em relação à maneira como o evangelismo é realizado, além da maioria das igrejas evangélicas. Bem, há uma razão para isso, mas antes de entrar nisso, gostaria de dizer o seguinte: qualquer pessoa que queira ganhar pessoas para Cristo, qualquer pessoa que esteja disposta a sair, correr esse risco e compartilhar o Evangelho, quero que saiba que aplaudo o esforço de vocês. Eu desejo que todos nós estejamos sempre evangelizando os perdidos, falando às pessoas sobre Jesus. É muito importante. O tempo é tão curto. Muitas pessoas nunca ouviram o Evangelho. E eu agradeço a todos que saem por aí e tentam compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com as pessoas. Por outro lado, precisamos entender algo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é a única mensagem que é o poder de Deus para a salvação. É a única mensagem por meio da qual uma pessoa pode receber a salvação e a certeza da salvação. Bem, dito isso, precisamos reconhecer algo. Realmente precisamos saber o que é o Evangelho. Receio que no meu próprio país, nos Estados Unidos, o tenhamos moldado para tentar ajudar as pessoas, porque em diversos casos nós somos muito afetados pelo pragmatismo. Pegamos o Evangelho de Jesus Cristo e simplesmente o reduzimos a alguns pequenos princípios. Então, se conseguirmos fazer uma pessoa dizer que concorda com esses princípios e em seguida fazer uma oração pedindo a Jesus para entrar em seu coração, que essa pessoa será salva. E muitas vezes dizemos a eles que eles são salvos porque fizeram isso. Bem, isso não é bíblico e é uma maneira muito perigosa de evangelizar. Não só não é bíblico, como também não é frequentemente encontrado na história da igreja. Então, como devemos evangelizar? Em primeiro lugar, não há substituto para que um cristão seja cheio da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Se quisermos ser usados por Deus para falar a outras pessoas sobre a maior mensagem já contada, precisamos ser pessoas que estão constantemente renovando nossa mente nas Escrituras, pessoas que conhecem a sã doutrina e pessoas que são capacitadas pelo Espírito Santo. Agora, quando falo sobre o poder do Espírito Santo, não estou apenas dizendo para ser ousado, mas também para demonstrar os frutos do Espírito. Existem muitas pessoas evangelizando hoje em dia, especialmente pessoas que pregam nas ruas, muitas vezes filmando a si mesmos enquanto evangelizam, e vocês podem notar que eles possuem um espírito crítico e raivoso. Precisamos perceber que a mensagem que temos são boas novas, para trazer grande alegria ao povo. Portanto, precisamos estudar a palavra, precisamos viver uma vida de oração, precisamos ser cheios do Espírito Santo, e acima de tudo, precisamos ser um povo cheio de amor. Amor pelo povo de Deus, mas também amor por aqueles que talvez até nos odeiem, para que possamos compartilhar o Evangelho com eles. Agora, quando chegamos à mensagem do Evangelho, devemos entender corretamente. Devemos dizer às pessoas quem realmente é Deus, que é justo e santo, e que mesmo sendo amoroso, Ele não pode abrir mão da sua justiça ou santidade. Devemos dizer aos homens o que eles são. Eles não apenas pecam, mas também nasceram pecadores, e não há absolutamente nada que eles possam fazer para se consertar com Deus. Em seguida, precisamos explicar o que Deus fez. E aqui está o que eu quero que vocês vejam, e isso é o que eu coloco diante da maioria das pessoas. Eu digo às pessoas, aqui está o maior problema da Bíblia. Se Deus é justo, Ele não pode simplesmente perdoar. Ele não pode simplesmente encobrir o seu pecado. Ele não pode simplesmente virar o rosto e fingir que você nunca fez nada de errado. Veja, Deus é justo. Então, para perdoar o pecador, Ele deve primeiro satisfazer as suas justas exigências contra aquele pecador. Você e eu merecemos a morte. Nós merecemos a ira de Deus. Para nos perdoar, Deus se tornou um homem, viveu uma vida perfeita, foi à cruz, e na cruz Ele carregou os pecados do seu povo e foi esmagado sob o julgamento que merecemos. E morrendo, Ele satisfez as exigências da sua justiça contra nós. E agora Deus pode perdoar gratuitamente
todo pecador que vem a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Agora, em relação ao Evangelho, uma das coisas que eu quero que vocês vejam nos Evangelhos, não apenas que Jesus morreu, o Evangelho também significa que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus. E Ele é o único Salvador. Um dia Ele voltará e neste dia Ele irá julgar o mundo inteiro. Portanto, depois de pregar o Evangelho, devemos chamar os homens para darem uma resposta. Agora, essa resposta bíblica é o arrependimento, reconhecer o seu pecado, se afastar dele, e então, crer e crer somente em Cristo. Se eu morresse agora, iria para o céu, não porque sou um pregador ou porque trabalho com as missões. Não, se eu morresse agora, iria para o céu porque há 2000 anos o Filho de Deus morreu em meu lugar. E nele eu confio. Por último, uma coisa muito importante é que se uma pessoa faz uma profissão de fé em Cristo, devemos mostrar a ela as promessas e encorajá-la. Mas também devemos adverti-los de que, se alguém for verdadeiramente convertido, começará a caminhar em novidade de vida e a gerar frutos de um cristão.